Bom, o tema desta noite é Identidade Celestial, descobrindo quem sou aos olhos de Cristo. E lembrando que esse tema, esse título, foi construído por nós. Eu não sei se todos fazem parte do grupo da Juventude Diplomacy, mas no grupo a gente envia um formulário onde tem várias perguntas. Por exemplo, quais são as 5 músicas que você gostaria de ouvir no louvor? Quais são os 5 temas que você gostaria que fosse pregado? Quais são as suas maiores dificuldades como jovem, adolescente no seu lar, no seu trabalho, na sua escola? Justamente para a gente entender o contexto que cada jovem e adolescente vive e criar mensagens e estudos baseados naquilo que vai fazer sentido para eles. Porque em vão eu vim falar de Shakespeare, se o pessoal precisa ouvir de ciência. Em vão eu falar de ciência, se o pessoal precisa ouvir falar de Deus. Então a gente precisa adaptar a mensagem, que é única, que é uma só, ao contexto que nós estamos vivendo. Então por isso que a gente construiu essa pequena anamnese, essa lista de perguntas, justamente para a gente extrair do jovem, do adolescente, aquilo que ele está vivendo e construir mensagens em cima disso. E essa mensagem, inclusive, foi votada, Que a gente já tem as 12 mensagens do ano, a gente cria lá uma enquete, fala qual mensagem que vocês querem ouvir sábado agora. Aí o pessoal votou, foi contra gosto, porque eu votei uma outra, mas caiu essa. Mas, de qualquer forma, sempre é feita a vontade de Deus. Ah, Matheus, mas foi votado, não foi Deus que revelou. E quem disse que na votação Deus não pode operar? Quem disse? Porque a Bíblia fala que Deus opera o querer e o efetuar. Quando eles foram selecionar os diáconos lá, não foram lançados à sorte? Então é Deus que opera tudo em todos. Hoje eu separei um estudo bem interessante para a gente entender um pouco sobre o que é uma identidade celestial, o que é uma identidade verdadeira, o que é uma identidade falsa, e entendermos isso dentro das Escrituras, amém? Abram a Bíblia em Lucas 24. Quem não tiver Bíblia aí, senta do lado de um colega que tem. Lucas capítulo 24. Todos acharam? Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Do 13 ao 27. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desse último dia? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é que já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo
terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então aqui Jesus estava expondo o que dele falava nas Escrituras. Então aqui a gente sabe que Jesus Cristo sabia o que as Escrituras diziam a seu respeito. Fechem os olhos. Querido Deus eterno Pai, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, traga luz ao nosso coração, Pai. Se há caos, se há desordem, que o Senhor diga: haja luz, para que toda essa desordem e todo esse caos venha se dissipar, e que teu Espírito paire em nós, governando o nosso coração, nos conduzindo, iluminando a nossa consciência. Expanda, Pai, as fronteiras do nosso entendimento. Queremos compreender as tuas palavras, que eu venha a ser apenas um canal de bênção, da mesma forma que o Senhor revelou a tua palavra a mim, que eu aqui, Pai, possa ter esse esforço diante de ti de revelar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para a comunidade dos santos, para a congregação dos santos. Estamos aqui, Pai, para nos aperfeiçoar como pessoas, como filhos de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa nos auxiliar em tudo. Que o Senhor opere o querer e o efetuar entre nós, hoje e sempre. Amém. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que as Escrituras dizem a nosso respeito. Porque se nós não soubermos o que as Escrituras afirmam de nós, nós iremos sucumbir, nós iremos padecer. Jesus sabia muito bem o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aqui fala que 2 discípulos estavam a caminho da aldeia de Emaús. Provavelmente eles saíram de Jerusalém. E aqui fala 60 estádios, e pela medida que cada estádio dá mais ou menos 185 metros. Então era uma caminhada aí de quase uns 12 km mais ou menos, né? Para quem não tem muita noção do que seria mais ou menos 12 quilômetros, seria como caminhar daqui, da onde que a gente está, até a paróquia São Gonçalo, ali no centro de Contagem. Então era uma caminhada aí de 3 horas mais ou menos, de carro daria uns 20 minutos, vamos colocar assim. Então a gente vê aqui que eles estavam saindo de Jerusalém após a morte de Jesus e caminhando até a aldeia de Emaús. E ali eles estavam entristecidos por tudo que havia acontecido. E Jesus se aproximou deles. Jesus se aproximando, eles foram meio que impedidos de reconhecer Jesus. Aí a gente não sabe se o que o impedia eles de reconhecer era a incredulidade, era a tristeza, tudo que havia acontecido, ou se era uma ação sobrenatural de Deus sobre eles, para eles não reconhecer no dado momento. Mas ali eles não conseguiam reconhecer que era Jesus que estava com eles. Então Jesus se aproximou como um peregrino, e eles caminhando e conversando. E Jesus falou: o que tem acontecido? E eles começaram: nossa, será que você é o único em Jerusalém que não sabe? E começou a expor todo o trajeto, a via dolorosa, o que aconteceu com Jesus, que ele era prometido e que ele morreu, e que eles estavam entristecidos. Só que Jesus, vendo que eles estavam incrédulos, tardios de coração, porque ali era o 3º dia, era o dia da ressurreição. Então, ao invés deles ficarem incrédulos, eles deveriam estar fazendo festa. Nosso mestre está chegando, vamos comemorar. Só que eles estavam entristecidos, ou seja, eles não estavam crendo no que estava escrito a respeito do Messias. Aí Jesus começa a revelar e expor a eles tudo que a Bíblia dizia a respeito dele. Então, meu querido, se você quiser vencer uma batalha,
se você quiser vencer uma dificuldade, se você quiser caminhar com Deus e reconhecer a sua identidade, a primeira coisa que você precisa saber é o que a Bíblia diz a seu respeito. Porque Jesus sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele. E inclusive ele relatou de Moisés até então tudo que a Bíblia diz. Peraí, o Antigo Testamento fala do Cristo? Fala. A Bíblia fala que o sangue de Cristo é conhecido antes mesmo da criação do mundo. Ou seja, antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Porque a criação só pode ser fundamentada com base no sacrifício de Cristo. É uma graça divina, é uma disposição de Deus criar o mundo, mesmo sabendo que o homem ia pecar, e antes mesmo do homem pecar, o cordeiro já tinha sido imolado. O cordeiro já tinha sido posto na eternidade. Ele foi se manifestar no tempo, na história, há 2025 anos atrás, mais ou menos, né? Mas antes mesmo da criação do universo, o cordeiro já tinha sido imolado. Então a gente vê que é bem mais misterioso do que a gente entende. Então, eu separei alguns versículos para a gente começar a entender quem nós somos aos olhos de Deus. Então, vamos emprestar os óculos de Deus para você entender quem você é. Porque por enquanto, talvez você acha que você é quem o mundo diz que você é. Ou talvez você acha que você é aquilo que você julga ser, porque você está querendo ser aceito, talvez num relacionamento, talvez na escola, talvez na faculdade, no trabalho. Aí você está construindo uma persona que não é você, uma identidade que não é você, porque você está querendo ser aceito por um grupo. E talvez não é essa a identidade que Deus tem para você. Então vamos entender aqui. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui só para vocês entenderem. Olha o que 1 João 3:1 diz. 1 João 3:1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que você é isso, filho de Deus. Filho e filha de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que você é filho do ser que criou tudo isso daqui. Daquele que te salva, daquele que tem a sua vida nas mãos. O dia que ele fechar, você morre. E se você está vivendo é porque ele te permite viver. Então aqui está falando que você é filho de Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber a seu respeito é que você é filho de Deus. Romanos 8:17 diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então outra coisa que a gente descobre que a Bíblia afirma de nós é que nós somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Gente, quando você é herdeiro de alguém famoso e essa pessoa morre, você herda a propriedade, você herda o dinheiro, você herda as riquezas, você herda tudo aquilo que a pessoa tem. Nós somos herdeiros de Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono da cidade santa. Ele é dono da Nova Jerusalém. O reino está tudo sob o governo de Deus. Ele é o nosso Pai. Somos herdeiros de todas essas coisas. E somos co-herdeiros com Cristo. E com Ele seremos glorificados. Você está entendendo o que a Bíblia fala a seu respeito? Talvez nem você está acreditando. Nossa, gente. Teve um amigo que falou comigo, se a gente estava brincando, ele falou: aqui não é pouca bosta não, irmão, aqui é a fossa inteira. Eu falei: misericórdia.
Ou seja, né, eu entendi o que ele quis dizer, apesar que o exemplo não foi muito legal, mas às vezes nós não sabemos quem somos aos olhos de Deus, e por isso que nós aceitamos a esmola que o mundo nos dá, porque a gente não sabe quem somos aos olhos de Deus. Até quando você vai requerer as migalhas do mundo? Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Vamos, olha que tem mais, ó. 2 Coríntios 5, 20. Olha o que diz. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por isso que o nosso nome é Diplomacy. Somos diplomacia, somos diplomatas, aqueles que representamos um governo celestial aqui na terra. Sabe aqueles homens chiques de terno e gravata, que vai em outro país representar o seu país, fazer acordos internacionais, tentar ajudar a paralisar guerras, fazendo tratados de paz? São os diplomatas que fazem diplomacia entre governos. E nós somos chamados de embaixadores, representantes desse governo celestial. Gente, você é um embaixador. Você é uma embaixadora, você é um diplomata, você é uma diplomata de Deus. Você representa o governo de Deus aqui na terra. Olha quem você é. Que responsabilidade, isso mesmo. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga: eu sou raça eleita. Eu sou propriedade exclusiva. E eu sou nação santa. Eu sou filho. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu vou ser glorificado. Gente, é igual o pessoal fala, né? É para aplaudir de pé, igreja. Isso é maravilhoso. Olha só, Romanos 5. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá no 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Nós alcançamos paz com Deus através de Jesus, o Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o Mateus que peca, que falha, de vez em quando tinha um palavrão, amaldiçoa alguém no trânsito, fica com raiva, quer bater nos outros, pensa maldade? Sabe esse Mateus que quando Jesus olha, dá aquele raio-x e vê uma alma maculada, né, de várias formas de pecado? Esse homem injusto chamado Mateus Alexandre, ele é justificado por causa do sangue de Cristo. E esse homem que era para ter ira com Deus, raiva com Deus, que deveria ter um abismo entre nós dois, Jesus é a ponte para eu atravessar. Jesus, o sangue de Jesus me justifica todos os dias. Então, quando Deus me olha, Ele não me vê, Ele vê o Cristo, Ele vê o sangue do seu Filho derramado sobre mim.
Você entende quem você é? Então por que você deixa o mundo dizer quem você é? Então por que você quer viver uma identidade que não é sua? Então por que quando o mundo olha para você e fala, você é feia, você é gordo, você é um idiota, você tem problema mental, você não entende, você é burro, seu imbecil, não sabe fazer nada direito, até quando vai ficar nessa vida? Isso daí é por causa dos seus erros, viu? Por que você deixa o mundo te nomear? Se Deus fala que você é tudo isso, meu querido. Até quando você vai ouvir mais a voz do mundo do que a voz de Deus? Está tudo aqui, eu não estou inventando. Você é raça eleita, você é povo exclusivo, você é sacerdócio real, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você vai ser glorificado. O sangue de Jesus justificou os seus pecados, os que você cometeu hoje, os que você cometerá amanhã, os que você cometeu antes. Sim, quando Deus olha para você, Ele não vê o Jeremias que pecou hoje, Ele vê o Jeremias que está sendo transformado de glória em glória em nome do Cristo. Então você entende que Deus te enxerga de uma forma, mas quando você olha para o espelho você se enxerga de outra? E para que nós precisamos saber o que a Bíblia diz a nosso respeito? Para que, Mateus? Para quando vinha o ratazana, né? A gente chama ratazana o cão, né? O capiroto. Aí, para quando ele vir te tentar, você está forte porque você sabe quem você é. Ah, mas ele me lembrou de um pecado que eu cometi, e daí você é justificado por Cristo, irmão. Por que a palavra do Satã vai valer mais do que a do Cristo? Me diga. Abre Mateus 4. Vamos entender as artimanhas de Satanás. Mateus capítulo 4. Aqui a gente vai ver que Jesus sofreu uma batalha espiritual de 3 etapas. Ou você pode colocar 3 rounds, né? Aí ele venceu de perfect, né? Todos, graças a Deus. Aí o que acontece? Jesus sofreu uma batalha espiritual de 3 etapas. Vamos ler esse trecho aqui, é do 1 ao 11. Todos acharam? Assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro round. Segundo, então levou o diabo à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás e ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Segundo round. A terceira etapa dessa batalha espiritual. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. 3 etapas. Jesus venceu todas elas, sabe por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabe o que as Escrituras diz a seu respeito. Então não é qualquer inimigo, adversário, que vai me colocar lá embaixo. Diabo significa adversário, opositor,
maldizente, aquele que coloca um contra o outro. Nesse caso ele estava querendo colocar a pessoa do filho contra a pessoa do pai. Então se tem alguém aí no seu contexto familiar querendo colocar alguém contra outro alguém, essa pessoa está agindo sob um espírito maligno, maldizente, querendo criar intriga, confusão, colocando um contra o outro, espírito do diabolos agindo na vida desta pessoa. Então aqui a gente vê que o inimigo ele tenta ali o Senhor. E o engraçado que a estratégia do inimigo é chegar na hora do esgotamento. Porque a Bíblia fala, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Aí depois quando fala teve fome, ponto final, então o diabo, ou seja, o inimigo sempre chega no momento do seu esgotamento. Ele não vai chegar quando você está forte, meu irmão. Ele vai chegar quando você está com fome. Ele vai chegar quando você está ali fissurado. Naquele momento que a sua fraqueza ele te tentará. Então o bicho não dá ponto sem nó não, tem que ficar esperto. E a outra coisa que a gente precisa observar é o seguinte: antes de Satanás atacar as necessidades humanas de Jesus, porque ele estava na pessoa humana ali, ele atacou a identidade. Porque antes dele falar transforma essas pedras em pães, ele falou: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele está questionando a identidade do Cristo. Mas Jesus sabia o que a Bíblia dizia sobre ele. Jesus sabia quem ele era. Então não é uma simples tentação que vai deixar Jesus com complexo de inferioridade. Ai meu Deus, eu sou filho de Deus, eu estou passando fome nesse deserto. Não, ele sabe quem ele é. Então antes de Satanás atacar as necessidades humanas, ele ataca a identidade. Aí depois ele fala aqui, ó, vamos lá lembrar aqui. E o diabo levou a santa cidade e falou: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ou seja, se és, questionando a messianidade, a identidade do Messias. Se és filho de Deus, faça. Usa a magia a seu favor. Usa os poderes que você tem. Você vai passar necessidade. Você poderia ser glorificado. Você é visto como um carpinteiro, sem prestígio social nenhum, de uma terra, ninguém te respeita. Usa os seus poderes, se exalta diante do povo. Então a gente vê aqui que Satanás, antes de atacar as necessidades, a necessidade da fome, né, de comer, ele sentiu fome como ser humano, uma necessidade carnal, teve fome. Você vai ficar passando fome aí? Você tem poder, transforma essas pedras em pães. Você vai ficar sem nenhum prestígio? Lança aqui que os anjos vão te proteger, você vai voar e nenhum mal, e as pessoas vão: o Filho de Deus, reivindica o poder que você tem. Aí apelando para o orgulho, aí depois apela para a concupiscência dos olhos. Está vendo tudo isso aqui? Reinos, poderes, tudo isso te darei. E o diabo tinha? Mas Deus não é dono, Deus é dono de tudo. Só que ele tinha posse dessas maldades aí. Ele tinha posse da prostituição, ele tinha posse da morte, ele tinha posse de tudo isso daí, dos reinos do mundo, do poder, da riqueza, da luxúria, da fama. É igual uma casa de aluguel, né? O proprietário é um, mas quem usa e usufrui é outro. É tipo isso, Deus é dono de tudo, mas Deus deu o direito de posse. Para você quer governar, governa aí. Justamente para seduzir a humanidade com esses falsos poderes. Então, a gente começa a ver que a estratégia do inimigo antes de atacar essa necessidade humana, é atacar a identidade do Cristo. E Jesus foi tentado em todas as coisas do mundo. Vou te explicar o porquê. Está em 1 João 2,
1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 16. Olha o que fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, aí ele está resumindo, tudo que há no mundo se resume nessas três coisas. Vamos ver o que ele fala? Tudo que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Baseado nesse texto, podemos falar que Jesus foi tentado em todas as coisas do mundo. Concupiscência da carne é o desejo da carne. Quando ele teve fome, a carne desejou comer. Aí ele foi tentado nessa característica humana: transforma essas pedras em pães. Concupiscência da carne, aquilo que a sua carne deseja. Tá, vamos lá, o próximo: concupiscência dos olhos. Quando ele apresentou, tá vendo esses reinos, riqueza, poder, conhecimento, tudo isso daqui, se prostrar, adorar, ele mostrou o desejo dos olhos. Entendeu? Tá vendo as melhores modelos do mundo? Tá vendo as maiores mansões? Tá vendo os maiores iates? As criptomoedas caindo na sua conta? Tudo, está apresentando tudo, está mostrando concupiscência dos olhos. Aí depois ele fala aqui, soberba da vida. Soberba está ligada ao orgulho. Tira aqui, se lança daqui, aí os anjos vão te proteger, aí todo mundo vai ver você como herói, porque você não morre, ninguém pode te matar, eu não sei o que. Então, olhando aqui, Jesus foi tentado em tudo que há no mundo. Foi tentado na concupiscência da carne, que é os desejos da carne, foi tentado na concupiscência dos olhos e foi tentado na soberba da vida. Mas sabe por quê que ele venceu as 3 etapas dessa batalha espiritual? Porque ele sabia da sua identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu propósito. Agora, qualquer ventinho derruba a gente, sabe por quê? Porque a gente acredita no que o mundo fala. A gente não para ouvir o que Deus fala a nosso respeito. Então aqui a gente pode determinar 2 tipos de identidade: a identidade verdadeira e a identidade falsa. A identidade verdadeira é simples, é aquela que Deus te dá, indiscutível. A identidade falsa é aquela que você tenta construir, talvez para ser aceito num relacionamento, talvez para ser aceito num grupo, não sei. Ou aquela que o mundo tenta construir em você, aquela que o mundo te dá, com aquelas coisas pejorativas, né? E eu ouvi muito na minha infância: ô seu 4 olhos. Era a identidade que o mundo queria me dar. O pirata Black Power. Eu usava um tampão no olho assim. Eu sofri muito bullying na infância. Então, você percebe que o mundo, ele quer colocar títulos, nomenclaturas, designações em você. E isso vai te ferindo, deixando você com complexo de inferioridade, e você vai se reduzindo até chegar naquilo que o mundo queria de você. Se rastejar, né? Estar no pó. Então, a gente vê que tem uma identidade verdadeira e uma identidade falsa. A identidade verdadeira que Deus te dá, a identidade falsa é a que você tenta viver, ou a que o mundo te dá. Olha só, Mateus 16, vamos ver. O único que pode te dar a identidade verdadeira, meu irmão, é Jesus Cristo. Olha Jesus Cristo dando uma identidade para um dos seus apóstolos. Está em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 19. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo de ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Olha só, Pedro era visto como um pescador, um homem impulsivo, um homem de temperamento colérico. Só que aqui Jesus entrega para ele a verdadeira identidade dele. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Você não vasculhou na sua intelectualidade e respondeu isso, não. Foi meu Pai que descortinou. Revelar significa isso, tirar o véu. Estava escondido, tirou o véu e revelou. Foi revelado a você pelo meu Pai. E sobre esta afirmação, Pedro, que você disse que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E você, aqui ele está dando as chaves do reino para Pedro. Ele está dando a autoridade no mundo espiritual para ligar e desligar. Por isso que a gente começa a ver que aquele simples pecador e pescador, numa simples menção do Evangelho ensinando sobre Jesus, mais de 3.000 almas foram batizadas. Ele tinha as chaves do reino dos céus em suas mãos. Então a gente vê um homem comum no qual foi dada uma identidade celestial para ele. Então quem que pode te entregar a sua identidade? Deus, Jesus, o Cristo. Somente Ele pode entregar a sua identidade. Eu não vou ler para não ficar longo, mas em Gênesis 27 conta uma história muito interessante. A história de Jacó e Esaú. Quando a esposa de Abraão, Sara, está grávida, a Bíblia fala que 2 nações guerreavam no seu ventre. E quando Esaú nasce, Jacó já está segurando o calcanhar lá, ó. Já está tendo uma briga lá desde o ventre. E Jacó tem um nome que significa aquele que agarra o calcanhar, suplantador. Ele tem um nome que foi lhe dado. Esaú, aquele que é do campo, aquele que caça. E Jacó era mais na dele. Só que Isaac gostava de quem? De Esaú. E Rebeca, para eu não confundir, Rebeca gostava de Jacó. Então você vê que o pai fusionava um filho, a mãe fusionava o outro. E Isaac vai abençoar Esaú e fala: vai lá, caça, prepara um cozido aqui que eu vou te abençoar. E nisso Jacó já tinha enganado Esaú, trocando por um prato de lentilha o direito de primogenitura. Agora Jacó vai enganar o seu próprio pai, que está cego, não está conseguindo enxergar direito. Ele veste uma roupa do seu irmão Esaú, com pelos de cordeiro, tudo, prepara um cozido e oferece ao seu pai e pede a bênção. E seu pai, engraçado, está com a voz de Jacó, mas o cheiro de Esaú. Mas aí Isaac, sendo enganado, abençoa. E nisso é muito interessante que depois desse episódio, Esaú chega com a caça e Isaac viu que já abençoou e não tinha bênção para Esaú. Esaú fica enfurecido e vai perseguir o seu irmão para matá-lo. Aí ele foge, só que foi orientado pela sua própria mãe. Então você percebe que nessa história
Jacó, ele tinha uma postura de enganar. Ele era muito espertinho, conseguia na malícia e com a ajuda ali da sua mãe também. Só que a Bíblia relata algo muito interessante. Aquele famoso "aqui se faz, aqui se paga", né? Depois ele encontrou um pior que ele, chamado Labão, que era o sogro dele. Prometeu: "Não, vou te prometer minha filha", que ele amava, Raquel. Aí ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. No dia que ele foi coabitar com ela, de noite, as luzes tudo apagadas, aí ele enviou Lia, que era a que ele não gostava. Aí ele dormiu com essa mulher. Quando acordou com a outra mulher, aí ele percebeu que tinha sido enganado. Aí: "Não, aqui na nossa terra a gente dá primeiro a filha mais velha, depois a filha mais nova". Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter outra filha. Então aquele que enganava passou a ser enganado. Meu amigo, tome cuidado com o que você faz, porque você planta, você pode colher. Mas enfim, só que chega um momento que Jacó se arrepende, começa a caminhar, pede perdão ao seu irmão. E nesse período, a Bíblia fala que ele briga, luta com um anjo até o romper do dia. E ele fala: "Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar". E nesse momento, o que o homem de Deus, ali eu acredito que era o Cristo manifestado antes do Novo Testamento, porque Deus em forma de homem na terra, porque ali chamou Peniel, né? Porque vi Deus face a face. O homem em forma de Deus é o próprio Cristo. Então o Cristo manifestado antes de ser manifestado no Novo Testamento, virou para ele e falou: "Seu nome não será mais Jacó, eu vou te dar uma identidade celestial. Seu nome será Israel, porque você lutou com Deus". Então ele deixou de ser o homem que segura o calcanhar, que veste as roupas do irmão, para ser o homem que luta com Deus. Então você percebe que Jacó estava vestindo as roupas do seu irmão. Ele estava querendo ser quem ele não era. Ele estava construindo uma identidade que não era dele. E ele estava vivendo por essa identidade, enganando, porque ele queria a bênção do irmão, ele queria a vida do irmão. Só que aí ele começa a pagar os seus pecados em terra, e depois se arrepende, e ali Deus lhe dá uma identidade celestial. Então, quem é o único que pode te dar uma identidade? É Jesus, o Cristo. Eu vou ler 2 textos para a gente falar sobre os perigos e os benefícios da contemplação. Não precisam abrir, mas é 2 Coríntios 3,14. Segundo Coríntios 3, do 14 ao 18. Diz assim: "Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado." O que acontece quando alguém se converte ao Senhor? O véu é tirado. Então tem muita gente que lê a palavra do Senhor e não entende. Lhe é arrebatado o sentido, porque o véu está posto. Quando essa pessoa se converte ao Senhor, o véu é tirado e ela começa a contemplar o Cristo. Olha só: "Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Então, você vai ser transformado por aquilo que você observa. Eu notei até uma frase aqui, ó: "Você vai sempre se transformar na imagem daquilo que você contempla."
Se você ficar no Instagram contemplando muita imagem de pessoas assassinando, brigando, violência, você vai se tornar um homem maligno, violento. Se você passar o dia inteiro contemplando aquilo que não convém aos olhos verem, seja pornografia, você vai se tornar um homem pornográfico, com a mente pornificada, vendo sexo em tudo, vendo maldade em tudo. Então, aqui é um alerta que Deus nos dá, os benefícios e os perigos da contemplação. Olha só, Salmos 115. Salmo 115, a partir do verso 4, diz assim, ó: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e os que nele confiam. Então existe um benefício e um malefício na contemplação, naquilo que você observa, naquilo que você devota o seu tempo. Se você observar coisa boa, você vai se transformar em coisa boa. Se você observar coisa má, você vai se transformar em coisa má. Aqui está falando, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Está falando de cegueira espiritual. E quantas pessoas, eu não sei vocês, mas que vivem em adoração a ídolos e são cegas espiritualmente, são surdas espiritualmente, não conseguem entender a palavra de Deus. Então a gente percebe os perigos e os malefícios da contemplação. Agora, se você diariamente está contemplando a Jesus Cristo, em quem você vai se transformar? Em Jesus Cristo. Então você vai sempre se transformar na imagem daquilo que você contempla. Aí a pergunta é: o que você está contemplando? Muitos viram falar: Mateus, mas eu quero saber qual que é a minha vocação. O que Deus tem para mim? No trabalho, por exemplo, eu ouvi uma história do Ariovaldo Ramos que eu achei muito interessante. Tinha um homem que ele cava valeta. Aí ele pega enxada, a ponteira, a boca de lobo, vai cavando aqueles buracos. E quando ele terminava de cavar, ele ficava com o queixo assim, olhando para a valeta. E todo dia ele tinha esse ritual. Aí depois ele pegava as ferramentas, jogava em cima do caminhão e ia embora. Aí os amigos dele perguntavam: por que sempre quando você termina de cavar essa valeta, você fica observando tal? Aí ele fala: não fico observando não, eu fico conversando com Deus. Conversando com Deus? Mas o que você fala? Aí eu falo assim com ele: é Deus, pode ter igual, mas melhor não tem não. Porque eu dei o meu melhor nisso, e se o Senhor tivesse no meu lugar, o Senhor teria feito igual. E a tua Bíblia ensina, tudo que eu tenho que fazer como se fosse um culto ao Senhor. Então esse é um culto que eu acabei de prestar ao Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta a fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, para Cristo. Então, meu amigo, o que você vai ser no trabalho? Você vai ser o que você quiser. Você quer ser uma artista? Você pode ser uma artista. Você quer ser a presidenta do Brasil? Você pode ser a presidenta do Brasil. Quem escolhe onde você vai ir é você. Não vai cair um raio do céu e falar: Rafael, você vai ser um violeiro das nações. Jeremias, você vai ser o consertador de piscinas. Eis que eu te levanto para... Não. Você vai chegar aonde a sua mente alcançar. Seu corpo só acessa aquilo que sua mente já chegou. Então, você quer ser uma cantora do meio gospel? Tudo bem. Você quer ser uma Celine Dion? Você quer ser uma... Qual que é aquela cantora que eu gosto? Bem, eu esqueci. Adele. Amo aquela cantora. Você quer ser uma Adele da vida? Você pode ser. Você quer ser um cantor de uma banda de rock? Você quer ser um jogador de futebol? Você pode ser. Depende do seu esforço. Isso é você planta, você colhe.
Só que a questão é, o que você está fazendo é só uma atividade comum ou um culto que você está prestando a Deus? Porque a partir do momento quando aquele homem deixou de cavar valeta para o patrão dele, começou a cavar valeta para Deus, aquilo que ele estava fazendo ganhou sentido. Você quer ser um gari e correr atrás de caminhão de lixo? Meu irmão, tudo bem. Mas você vai fazer isso como se estivesse fazendo para Deus? Ou vai fazer isso como se estivesse fazendo para o homem? Então no seu trabalho, quem você quer ser, que tipo de faculdade, Deus não vai opinar não. Você tem a caneta para escrever sua própria história. A questão é, aquilo que você faz, você glorifica o Deus ou o homem? Ah, tá bom, mas o que Deus tem para mim na igreja? Aí é outra coisa. O que Deus quer que eu seja na igreja? Deus quer que você seja igreja. Porque Deus não tem uma missão pro indivíduo. Deus tem a missão para o conjunto. Deus tem uma missão para a igreja. A missão de Israel era qual? Abençoar as nações. E como que eles abençoaram as nações? Trazendo o Messias. Então a forma de Israel abençoar então a missão de Israel é na história para o bem da humanidade. Vamos memorizar, senão vai ficar confuso. A missão de Israel, diga comigo, a missão de Israel era na história para o bem da humanidade. Sim, e a missão deles era trazer o Cristo que abençoaria todas as nações. Tudo bem. E a missão da igreja, Mateus, que é o novo Israel de Deus? Agora diga assim comigo, a missão da igreja é na humanidade para o bem da história. Entendeu a diferença? A missão de Israel é na história para o bem da humanidade. A missão da igreja é na humanidade para o bem da história. Então, se Deus tem uma missão para você dentro da igreja, ela é missionária. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Inclusive um missionário que morreu pela sua causa. E por que na hora de te levantar, você não vai ser um missionário? Se Deus te chama, é para abençoar as nações. Se Deus te chama, é para lutar pela humanidade. Se Deus te chama, é em benefício do outro, nunca para si. Então, sabe qual que é a vontade de Deus para você dentro da igreja? É que você viva a vida da igreja, porque Ele tem uma missão para a igreja. Só que o conceito de igreja foi deturpado. Por quê? Hoje, se perguntar o que significa igreja, o pessoal vai te apontar um endereço e uma placa, né? Ah, onde é a sua igreja? Comunidade Batista, Rua Flor de Lis, número 92. Se perguntasse antigamente, na época dos apóstolos, o que era igreja, eles iam falar comunhão dos santos. Tanto é que eles não iam perguntar onde é a sua igreja, eles perguntariam onde a igreja vai se reunir. É diferente. A igreja é a comunhão dos santos. Onde ela vai reunir? Ah, ela vai reunir na casa do Gaio, ela vai reunir na casa de Jeremias, ela vai reunir na casa da Carla. Ah, e domingo vai reunir nas catacumbas, no cemitério. Por quê? Ah, os romanos têm medo de fantasma, então lá eles não vão incomodar a gente. Então a igreja, ela se reunia em vários lugares antigamente. Então a igreja é isso, o ajuntamento do povo de Deus. E é claro que dentro da igreja, Deus vai separar uns para ensinar, Deus vai separar outros para pregar, Deus vai separar outros para apostolado, Deus vai separar outros. Só que quem faz essa separação é Deus. E Deus só vai fazer essa separação se você estiver servindo. Então, quer saber o que Deus tem para você dentro da igreja? Sirva a igreja com seus dons e talentos. Então, uma coisa é a identidade celestial que Deus tem para você. Outra coisa é sua posição no corpo de Cristo. Outra coisa é quem você quer ser na sua vida. Você está vendo que é três coisas diferentes? Então a gente mistura tudo e confunde. Na sua vida você pode ser quem quiser. Você pode ser a maior... Como é que é a profissão da Camila? É nails, como é que é? Como é que é? Nail design. Você pode ser a melhor nail design do mundo. Você pode. É só você se esforçar que você chega lá.
Então, na sua vida, você pode ser quem você quiser, mas lembre-se que tudo que você fizer tem que ser como se fosse um culto a Deus. A única coisa que Deus vai requerer de você é que você seja um filho dele no local onde você está. Somente isso. Então, para a sua vida, você pode ser quem você quiser. Na igreja, Deus vai te separar para alguma função. Só que para Deus te separar, você precisa servir. Eu lembro que teve um dia que eu estava vendo eu não mexia com jovens. Eu estava vendo um vídeo de vários jovens e adolescentes que não acreditavam em Deus. Para mim isso é um papo careta, isso daqui é tal, não sei o que. Eu terminei o vídeo chorando e com uma grande interrogação no meu coração. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Foi a partir daí que eu me senti inspirado a começar a trabalhar com jovens. Então eu senti que aquilo foi um chamado interno de Deus para mim. Aí eu conversei com o pastor, ele permitiu, e a gente começou a fazer os trabalhos antes da pandemia. Então, esse chamado individual, Deus pode chamar. Você descobrir que a maioria das pessoas que moram lá perto de você são analfabetas e você sabe ler, e Deus questionar no seu coração: Júlia, o que você pode fazer para mudar a realidade desse povo? Leva a luz, ensina eles a ler, para que um dia eles possam ler a Bíblia. Então, Deus vai comunicar internamente no seu coração, mas para Deus fazer isso, você precisa estar em serviço na comunidade. Deus só vai te separar para alguma finalidade se você estiver em serviço dessa comunidade, oferecendo seus dons e talentos. Isso é identidade celestial. Gente, eu vou contar só uma história para encerrar. Eu ouvi essa história do Douglas Gonçalves, da família Jesus Cop. Eu achei muito profundo o que ele falou. Ele falou que teve um dia que ele estava jogando futebol e ele tirou o relógio para não estragar. E ele colocou perto do gol lá, tal e tudo. Só que quando ele terminou de jogar futebol, ele foi embora. Quando ele percebeu, ele falou: putz, meu relógio. Aí ele voltou, procurou, não achou. Procurou o relógio aqui, procurou ali, procurou em outro lugar e não achou. Aí ele começou a perguntar às pessoas: você viu meu relógio? Você viu meu relógio? Não sei o que. Aí uma pessoa, depois de muito tempo procurando, falou: a Val pegou, que era a esposa dele, né? Aí, para ele achar o relógio, agora ele já não precisava procurar o relógio. Ele tinha que procurar quem? A esposa, a Val. E é isso que eu quero te dizer, meu querido. Se você estiver procurando a sua identidade celestial, está errado. Porque você tem que procurar aquele que tem a sua identidade celestial nas mãos. Então você não tem que procurar essa identidade, você tem que procurar Jesus. É Ele que pode entregar. Da mesma forma que a esposa do Douglas estava com o relógio, se ele continuasse procurando o relógio, ele não ia achar, ele tinha que procurar ela. E onde diz isso na Bíblia? Vou mostrar para vocês agora. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe onde que está a sua identidade celestial? Oculta juntamente com Cristo em Deus. É o relógio lá do Douglas que estava com a Val. Se ele continuasse procurando o relógio, ele não iria achar. Ele tinha que procurar a Val. Então, quer saber a sua identidade? Quem que você deve procurar? Jesus. É Ele que pode entregar a sua identidade. Aí você vai descobrir quem você é aos olhos de Cristo. Amém?